Aqui pela internet chegaram alguns comentários, algumas perguntas também. Ismael Bernardo da Silva, de Alagoas, diz: acredito que a criminalidade pode ser reduzida por meio de investimentos na educação. As mídias populares também podem ser usadas como ferramenta de mudança. Edemar Soares Antunes, Rio Grande do Sul, fala: a justiça e o governo brasileiro contribuem para a distinção e criminalização das pessoas de cor negra no país. O problema é cultural. Maria Camargo diz: por que o Brasil não tem um programa de tolerância zero contra crimes contra a pessoa? A sociedade está clamando por punição e os governantes estão beneficiando assassinos e criminosos. Quando pessoas honestas nesse país vão ter mais direitos que bandidos e criminosos? Eu queria passar primeiro para a doutora Natália Damasio Pinto. Queria fazer algumas perguntas também, que é sobre os autos de resistência. Sua apresentação foi... Os autos de resistência foram abordados e a gente sabe que existe um projeto de lei de autoria do deputado Paulo Teixeira, obrigado, Humberto, na Câmara dos Deputados, que está enfrentando uma grande resistência para ser votado no plenário, por setores que não querem a votação desses projetos sobre autos de resistência. Queria saber como é que está em estado para estado, se tem avançado em alguns estados essa discussão. E queria que você explorasse muito o tema guerra às drogas. Eu, cada vez mais, estou convencido que não dá para discutir a fundo a questão da segurança pública sem entrar nesse debate de guerra às drogas. Eu acho que essa política tem fracassado no mundo inteiro. Eu queria que analisasse à luz do território, porque eu dou um exemplo concreto, senador Roberto Rocha, do meu estado, do Rio de Janeiro, né? Essa política de guerra às drogas atinge os mais pobres, os moradores de favela, os moradores das comunidades, né? E você centra... Eu não vejo essa política executada da mesma forma em outras áreas do Rio de Janeiro. Eu não vejo em Copacabana, eu não vejo em Ipanema, eu não vejo no Leblon. Tem traficante, tem venda de drogas em Ipanema? Tem venda de drogas em Ipanema. Só que a abordagem policial é completamente diferente. Eu não vejo em Ipanema a polícia chegando com tropas, atirando para tudo que é lado, matando inocentes. E essa política de guerra... Hoje, sinceramente, quando a gente fala em extermínio da juventude negra, o que eu tenho visto é o seguinte: essa juventude está morrendo vítima de traficantes, vítima da milícia e vítima da polícia. E é uma contradição, é um sistema... Você coloca como centro da política de segurança a política de guerra às drogas, quando, na minha avaliação, devia ser a proteção à vida, o controle de armas. Você coloca como centro... Você estrutura todo um sistema que você gasta bilhões e bilhões, e o resultado disso é que nós temos a polícia que mais mata, mas também a que mais morre. Porque os policiais são vitimados também por esse sistema, né? Essas incursões, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, nas favelas, você morre traficantes que são substituídos no outro dia, morrem inocentes, morrem policiais. Então, aqui é um debate difícil de ser feito, mas eu acho que tem que ser feito. E eu acho que há essa distinção no território. A política de guerra às drogas, da forma como é implementada, não é implementada da mesma forma em todos os lugares. Tem uma distinção aqui, das regiões mais pobres, setores mais vulneráveis, né? E eu falo, no caso do Rio de Janeiro também, eu queria fazer essa pergunta à doutora Natália, nós temos um instrumento lá que está funcionando nas áreas de UPPs e em outras áreas, que é um instrumento que... Mandato de busca e apreensão coletivo, né? Isso também, senador Roberto Rocha, eu não consigo ver se fizessem isso para algumas áreas da cidade que fosse desses bairros que eu falei. Imagina um mandato de busca e apreensão coletivo em Ipanema e em Copacabana. Era algo inconcebível, de retirada de direitos. Mas uma parte da sociedade faz como se fosse normal. Então você vai lá, o Observatório das Favelas tem um trabalho lá na Favela da Maré, mandato de busca e apreensão coletivo. Isso é o famoso como tratam as pessoas, pé na porta, a polícia entrando na casa de todo mundo, né? Então, eu queria avaliação também sobre esse instrumento de mandato de busca e apreensão coletivo. Como é que está isso? Se não tem contestação na justiça? Queria também uma avaliação sobre... Eu sou autor da PEC 51, foi feito um debate com a sociedade, e muito pelo meu amigo, professor Luiz Eduardo Soares, que concebeu essa PEC 51, que fala na desmilitarização da polícia. Há uma incompreensão sobre o tema. Tem gente que acha que desmilitarização é polícia fraca.
como se não pudesse usar arma, não é nada disso. A SWAT norte-americana é uma polícia civil, né? É um outro debate sobre que tipo de polícia nós precisamos, um policiamento mais de proximidade, um policiamento mais comunitário. Ao meu ver, eu queria também a avaliação sobre a questão das UPPs, aquilo começou de uma forma, e a lógica inicial era de um outro tipo de policiamento, e houve um processo, ao meu ver, de degeneração e degradação. E a velha polícia acostumada ao confronto da guerra contra o inimigo está prevalecendo sobre uma polícia que tem que ter um outro papel numa comunidade, principalmente mudando a forma de se relacionar com a sociedade. Então, eu queria falar sobre policiamento proximidade, policiamento comunitário, falar sobre esse tema de desmilitarização e sobre um outro tema que existe, senador Roberto, acho no debate e que eu coloquei e que a gente colocou na PEC 51. É porque nós temos um sistema que pouco funciona. Vossa Excelência falou aqui da elucidação de casos de homicídios, né? Tem números aqui, de vez em quando a gente escuta alguém falar 8%, mas, na verdade, a gente não tem nem 8% de elucidação, é 8% de casos que são examinados, que são investigados. É um índice muito baixo. Agora, nós temos aqui uma jabuticaba porque só existe no Brasil. Nós temos todo canto do mundo, policiamento, você tem um ciclo completo. Então, é quem está na ponta que começa o trabalho de investigação. Aqui não. Só que nós temos um polícia militar que tem um trabalho de fazer o policiamento preventivo e ostensivo nas ruas, e temos a Polícia Civil que investiga. Aquele policial... Então, as duas polícias também, a gente sabe que há problemas de convivência entre polícia militar e polícia civil, né? Então, você veja, o que o policial militar faz na ponta? Ele só pode prender em flagrante, é a única coisa que ele pode fazer, né? E aí leva para Polícia Civil começar daí um processo de investigação. Então, eu estou convencido que esse sistema não funciona e a gente tem que entrar nesse debate. Eu queria saber também, doutora Natália, sua opinião sobre o tema desmilitarização, sobre a PEC 51. E eu vou ficar por aqui, que a gente responde, viu, senador Roberto Orsi? Se quiser fazer mais uma pergunta a ela, e a gente responde, faz os questionamentos. E, por fim, desculpa, vou colocar mais uma outra questão para todos. É que, na última audiência, aqui que tivemos, foi muito comentado que uma das medidas que podem auxiliar no enfrentamento da questão é a realização de um pacto nacional pela redução dos homicídios, com amplo envolvimento da sociedade civil, autoridade dos três poderes. Eu pergunto aqui também para todos depois, como as senhoras veem essa possibilidade de uma pactuação como essa ter sucesso? E, por fim, a questão desses números alarmantes de morte de jovens negros. E é claro que existe racismo no país. Mas eu queria que vocês tentassem também aqui, até para explicar para as pessoas que estão nos assistindo, como se dá isso na prática. A gente sabe que tem uma abordagem policial, às vezes, em cima de estereótipos, em cima de alguns jovens. Mas o que mais acontece? Como é que a gente pode explicar números tão fortes como esse, né? Como entender que o estado de Pernambuco, os jovens negros morrem 11 vezes mais do que jovens brancos, ali numa mesma situação, às vezes, que moram no território? Então, eu acho que esse é um tema que a gente tem que explorar muito e tem que conseguir explicar para a sociedade. Porque muito se diz, e aqui tem um debate que é falso, que não há racismo no Brasil, mas eu acho que é muito importante a gente tentar entender em detalhes essa causa, porque esses jovens negros são os mais atingidos. Desculpa pela quantidade de perguntas, Natália, mas a gente vai fazer assim, vai um a um resolvendo, e ao final pode fazer as considerações finais também. Depois eu passo para a Samira e para a Raquel. Obrigada pelas perguntas. Eu vou tentar responder todas. Bom, a guerra às drogas, né, enquanto conceito de segurança pública, onde ela nasce? Ela nasce nos Estados Unidos. Vem sendo uma aposta de vários estados dentro dos Estados Unidos justamente abandonar a política de guerra a drogas pela falência. Ela não tem como funcionar. Ela implica um superencarceramento que não tem fim,
porque é uma política de tolerância zero. Então, é uma política que o carro-chefe de política pública do Estado é o encarceramento e a letalidade. São as duas e funcionam juntas e funcionam com um grupo, contra um grupo específico, que é a população negra e pobre. Os Estados Unidos não tem muita diferença de cenário para a gente, morrem muito mais negros, são presos, quase um número, acho que de 80%, é um índice bem alto de população negra encarcerada. Então, na verdade, a guerra às drogas é um dispositivo, e aí, tentando puxar um pouco para o racismo, é um dos dispositivos no qual o racismo institucional se manifesta. Porque, de fato, um rapaz de Zona Sul, branco, pego com X quantidades, vai entrar como consumo, e um rapaz negro de favela é enquadrado em tráfico numa delegacia, automaticamente. Então, é uma política de encarceramento de negros, jovens. E você vê, por exemplo, estados como o Uruguai, que estão passando por um processo de legalização e descriminalização do uso de drogas e da venda de drogas. O Uruguai chegou a índice zero de homicídio por consequência da questão das drogas, né? E isso é um pouco do que a Raquel coloca enquanto vamos passar isso por uma questão de saúde pública. Quando você está lidando com alguém com uma adicção ou uma drogadição, você cuida, você trata. Na verdade, por exemplo, que foi citado a redução, o auto de resistência, o mandado de busca e apreensão, tudo isso vem dentro dessa política de tolerância zero, de guerra às drogas, de dispositivos que legitimam o genocídio da população negra de forma geral. E aí, tentando traçar a questão das guerras às drogas um pouco com o que você falou de desmilitarização, que o militarismo e a belicosidade caminham muito junto com a guerra às drogas, né? Porque é uma aposta numa segurança pública de extermínio. E quando a gente fala do exemplo da UPP, para a gente, a UPP não era um modelo que poderia dar certo em algum momento, porque ele já é um modelo com base militar. Ele já é um modelo que acredita que você precisa invadir um território e pacificar um território que está automaticamente criminalizado antes da entrada desse policial, por conta justamente dessa sensação de medo, de desproteção constante que a ideia de guerra traz. E a Polícia Militar continuaria, ela sendo feita através da Polícia Militar, ela continua com todos os problemas do que a militarização da segurança pública traz, que é um regime de hierarquia, um regime que prevê treinamento tático de guerra, ao invés de um treinamento mais humanizado. Então, ela continua com todas as questões inerentes aos problemas da militarização, e aí você decide colocar isso enquanto uma ocupação permanente de território. Então, automaticamente, você vai entrar em guerra permanente dentro desse território e vai terminar gerando execuções com frequência. E, por exemplo, é muito comum relatos de ameaça a moradores, de invasão de domicílio. Então, tudo que você vê numa mega operação, você transforma em uma permanência dentro daquele território. Né? Para além disso, as propostas sociais da UPP nunca foram, de fato, efetivadas. Nunca. Quanto ao mandado de busca e apreensão coletivo, eu ia até usar um exemplo que era a Cari de novo, que existem relatos de que os policiais têm entrado na casa das pessoas com chave mestra durante as operações. E não é isolado, não é um caso isolado, grande parte das operações já saem com mandado de busca e apreensão coletivo, que é o que justifica que se entre na porta na casa de todos os moradores da favela, indistintamente. Isso, mais uma vez, assim como auto de resistência, é um descumprimento, é a normalização de um descumprimento da normativa penal, que é busca e apreensão individualizada. Ela tem que ser direcionada para uma X pessoa, porque existem X indícios. A partir do momento que você adota, pelo judiciário, um mandado de busca e apreensão coletivo, você está dizendo, então, que a favela inteira é potencialmente passível de cometer crime? Não, isso é mais uma das graves violações de direitos humanos que estão dentro desse contexto de guerra às drogas, que é o quê? A ideia de você ver territórios empobrecidos enquanto territórios de inimigos, e não enquanto parte da comunidade. E aí,
vai um pouco de encontro com um discurso de que seria possível, dentro desse quadro, você alterar o que acontece hoje dentro do sistema carcerário. Porque a demanda de punição vai ser infinita. O Brasil passou a Rússia. Agora, é o terceiro maior do mundo em encarceramento. Isso porque existem, né, o dado do Conselho Nacional de Justiça é que, caso cumpríssemos todos os mandados de busca e apreensão, sem contar regime domiciliar, porque eles têm um dado para quem vai cumprir com regime domiciliar e para quem vai cumprir com regime fechado em penitenciária, a gente chega a quase 1 milhão. Né? E aí a gente chega muito perto do que hoje é o maior encarcerador do mundo, que é os Estados Unidos. Em 2013, nós estávamos com 574 mil encarcerados. E com condições de um país com condições que conseguem ser piores do que a condição padrão. Isso tudo vem muito de uma falta de debate sobre o que é o racismo e como é que ele se estrutura, porque ele vai se... Hoje ele encontra em guerra às drogas, um dia ele já se encontrou em vadiagem, em uma época anterior ele se encontrou em capoeira. Enquanto você não identificar que o problema está em uma estrutura, uma superestrutura fundante do Estado racista, você não vai conseguir combater todas essas consequências. Você vai combater, mas vai criar novas. O que não deixa de ser importante você mudar uma lógica de segurança pública que está sendo responsável pela execução de um número tão alto de jovens de forma arbitrária, com o aval e com o aval de uma parte conservadora da sociedade, mas também com o aval do poder público e de grande parte do poder público, com base nessa ideia de combate à pobreza. E aí, a ideia, só para fechar, a ideia de redução da maioridade, que foi problematizada que em algum momento a redução poderia ser pensada. A redução é uma violação de direitos humanos. O período de internação hoje previsto no ECA não é um período de internação aleatório. É metade da adolescência. É metade da adolescência. Adolescente, o Estado possui um especial dever de proteção com a adolescência, não especial. E quando você fala em redução da maioridade penal, você está falando que o Estado está escolhendo flexibilizar leis protetivas que, quando o ECA, na prática, não é respeitado no Estado, sem respeito nenhum ECA, sem a garantia dos direitos básicos da juventude, já está pensando numa política de repressão que já vai violar ainda de forma mais grave os direitos humanos que ele já não garantiu inicialmente. Então, ela é considerada por absolutamente todos os organismos internacionais de direitos humanos e organismos especiais para crianças e adolescentes internacionais enquanto uma grave violação de direitos humanos e um desrespeito ao direito da criança e adolescência. Eu acho que foi. Eu acho que foi. Senador Roberto Rocha, fique, qualquer momento, pode fazer novos questionamentos, tá? Eu agradeço, Natália. Se quiser Só falar... uma última ponderação aqui, que foi enquanto a PEC 51. É importante um projeto de desmilitarização. E é importante a gente, para além disso, estar discutindo a desmilitarização dentro dessa lógica de guerra. Porque, por exemplo, no Rio, a gente tem o CORE. O CORE é da Polícia Civil. Mas ele tem uma função profundamente militarizada e características profundamente militarizadas. Então, ele é um dispositivo dentro da Polícia Civil em que tem um índice de letalidade tão grande quanto a Polícia Militar. Então, você não altera a lógica. Né? Se você não alterar também, em conjunto, a lógica de guerra às drogas, PEC 51, e pensar mecanismos de legalização de substâncias colocadas enquanto ilícitas, você vai reformar essa lógica, mas vai manter a mesma lógica em outros órgãos. Entendi. Acho que agora sim. Muito obrigado, Natália. Natália, Senador Roberto Rocha. Eu entendi que você se opõe à ideia da diminuição da maioridade. Ok. Nesse sentido, queria fazer o seguinte comentário, uma consideração e uma pergunta. Aquele jovem que comete um delito com menos de 18 anos, ele, depois dos 18, na medida em que ele comete novamente um delito,
ele deveria não ser considerado mais réu primário. Entende? Ou seja, ele é menor, tem 16 anos, cometeu um delito. Ok. Ele não vai responder penalmente. Mas quando ele tiver acima dos 18 anos, que ele cometeu um novo delito, a ficha dele está lá. E ele não responde mais como primário. Isso é possível fazer. Isso é possível fazer. Eu sou contra a diminuição da maioridade, mas eu sou a favor disso. Ele não pode, aos 18 anos, começar como entrar na maioridade como se estivesse começando do zero, no que diz respeito à vida dele, a vida pregressa dele tem que estar registrada. Se ele cometeu atos lá atrás, ele não tem idade para responder penalmente. Mas a partir dos 18 anos, ele, ao cometer um novo delito, ele deverá ser tratado como um réu não primário. A palavra, Natália. Primeiro, fazer uma ponderação sobre... Não, ele não responde penalmente, mas ele responde. Ele responde e ele responde dentro de uma instituição que está sendo a cópia piorada do sistema carcerário. Ele vem dentro, por exemplo, os casos do Rio, no Rio de Janeiro, né, que é um dos espaços que a gente monitora. Morreu um jovem mês passado, morreu um jovem há 2 meses atrás, e esse é o retrato do sistema socioeducativo. Então, existe essa fala de que o jovem passa impune. O jovem não está passando impune. O jovem está passando torturado no sistema socioeducativo. Então, o Estado ele fornece única e exclusivamente violação de direitos humanos dentro desse sistema socioeducativo, nenhuma proposta de melhora, nenhuma proposta de respeito mínimo à garantia dos adolescentes não viverem no lixo, como eles vivem no Degase, com lixo no entorno. E, não satisfeito com isso, a gente vai reduzir mais um direito dele. Ele é parcialmente incapaz perante toda a legislação. Mas só na legislação penal a gente vai ampliar a culpabilidade dele. Só na repressão. Então, primeiro, a gente se preocupa, né? Eu acho que o sistema penal não cai porque a gente está lidando com uma pessoa em formação. O adolescente está em formação. E o dever do Estado estar proporcionando meios dignos para poder propiciar essa formação. E não meios para reduzir a possibilidade desse garoto não ter uma vida marcada pelo trauma dentro do sistema socioeducativo, ou com uma redução, ou com uma vida penal. Você não pode marcar um jovem o resto da vida por uma conduta que ele cometeu com 12 anos de idade, que é hoje a idade penal. E eu estou me referindo àqueles que são considerados lixo. Eu estou me referindo àquele jovem que pratica crime hediondo. Aquele jovem que pega o teu filho, o meu filho, estupra e mata com menos de 18 anos. Este, ao completar 18 anos, eu entendo que ele deveria ser tratado como alguém que não é mais réu primário. É desse tipo de gente que eu estou tratando. Bom, eu entendo que não é papel nem da sociedade nem do Estado afastar direitos por conta de seja o que for, né? Acreditar que uma pessoa descumprir a norma é ok, mas o Estado ir contra toda a normativa internacional não é ok. É ok, perdão. Então, vou refrasear porque ficou um pouco confuso. O adolescente descumprir, cometer um ato infracional, é grave o suficiente para o Estado poder afastar a obrigação dele de respeito às normas que protegem esse adolescente. Isso representa você criminalizar um adolescente a um ponto de que ele comece a entrar na idade adulta já enquanto reincidente por um crime que ele cometeu na idade de formação. Mas eu acho que é isso, é problematizar de que não existe isso de um adolescente demônio, né? A gente também expõe 90% do país a condições subhumanas de sobrevivência. 90% do país a 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 90% do
né? Existe uma socialização violenta de um pedaço da população, e não violenta porque essa população é violenta. Violenta porque o poder público é violento com elas. O poder público não garante o mínimo para elas. Então, obrigada.